a maior catástrofe da história da Bíblia, que mais vidas custou foi o Grande Dilúvio. Este foi o dilúvio de Noé. Não sabemos exatamente quantos morreram, mas apenas 8 pessoas sobreviveram a este desastre. O registro diz que foi apenas a família de Noé que sobreviveu. Uma pergunta curiosa é esta: o que faziam as outras pessoas enquanto estes 8 entravam na arca? O relato do dilúvio de Noé encontra-se em Gênesis capítulos 6, 7 e 8 do Antigo Testamento. Mas por mais que procuremos, não encontramos registro do que o resto do povo estava a fazer, além de Noé e da sua família. O que é que as restantes pessoas estavam a fazer nessa altura e por que é que não sobreviveram à catástrofe? O versículo bíblico que eu gostaria de apresentar hoje é Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Na terça-feira, 3 dias antes de encontrar o seu destino na cruz, Jesus Cristo profetizou qual seria a situação após cerca de 2000 anos, ou seja, na época em que vivemos hoje, ao dizer o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. No entanto, o que é bastante interessante aqui é que fornece descrições bastante detalhadas do que as pessoas estavam a fazer na altura do dilúvio. Enquanto Noé e a sua família entravam na arca, o resto do povo comiam e bebiam simplesmente. Viviam as suas vidas como de costume. E mesmo enquanto chovia e as águas subiam, eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Então, por que é que ficaram ociosos, sem fazer qualquer preparação, face à forte chuva que parecia que o céu se tinha aberto? Nessa altura, as pessoas não podiam ter previsto que a chuva provocaria uma inundação tão grande, e quando decidissem fazer algo, já teria sido tarde demais. O dilúvio, o mural de Michelangelo que representa o dilúvio de Noé, retrata vividamente as figuras dos que foram deixados para trás. Devido à inundação inesperada, a maioria das pessoas retratadas na pintura nem sequer está vestida adequadamente. Alguns estavam a proteger-se da chuva em tendas estreitas e precárias que pareciam prontas a ser submersas a qualquer momento, enquanto outros tinham conseguido subir para a arca, mas por não terem encontrado forma de entrar, estavam desesperadamente a golpeá-la com o machado. Através das representações da pintura, podemos descobrir a vulnerabilidade sem limites dos seres humanos face a catástrofes que ultrapassam as nossas expectativas. Se a mesma situação ocorresse hoje, o resultado poderia não ser muito diferente. Imprevisibilidade. Este é precisamente o atributo mais essencial das catástrofes. Contudo, como está escrito que será como nos dias de Noé, mesmo neste momento, a ameaça de catástrofes imprevisíveis espreita de muitas formas. Com a industrialização e o avanço de várias tecnologias, desastres repentinos que não poderiam ter ocorrido no passado estão agora a acontecer à nossa volta. A hora, o local, o tipo e a escala do surto. Não existe uma preparação perfeita que não tenha uma lacuna em qualquer uma destas áreas. O que devemos fazer perante estas catástrofes inevitáveis? Há definitivamente limites para o que pode ser alcançado apenas com a força e o esforço humanos. Para nós, a Bíblia revela a forma mais completa e certa de preparar, que é a Páscoa da Nova Aliança. O nome coreano da Páscoa vem dos símbolos para saltar e atravessar, para implicar que os desastres passarão. O termo inglês Passover reflete o mesmo significado. A razão pela qual estamos confiantes de que seremos protegidos de desastres quando guardarmos a Páscoa da Nova Aliança é porque foi Deus, um ser sobrenatural, que prometeu esta proteção. De facto, a Bíblia registra que aqueles que celebravam a Páscoa eram protegidos de desastres. Quando os israelitas foram escravizados no Egito, embora toda a terra tremesse de medo de um desastre sem precedentes, eles celebraram a Páscoa e foram protegidos por Deus. Cerca de 800 anos mais tarde, quando o poderoso Império Assírio invadiu Israel, eles foram mais uma vez protegidos ao celebrarem a Páscoa. Aqueles que celebraram a Páscoa, conforme a promessa de Deus, foram protegidos de todas as formas de desastre. Podemos realmente evitar desastres apenas ao celebrarmos a Páscoa? Estarão porventura a fazer esta pergunta a vocês próprios? Não podemos preparar-nos totalmente para todas as catástrofes, uma vez que não sabemos quando ou como irão ocorrer. É certamente uma sorte sair ileso do acaso ou da sorte, mas não podemos deixar cada momento à sorte e à coincidência. Por isso, mais do que nunca, precisamos de uma promessa firme, em vez de confiarmos em coisas incertas, como a sorte ou o acaso. É exatamente a Páscoa da Nova Aliança.